Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio desta semana, o que esperar da sabatina na CCJ do Senado, do indicado pelo presidente Lula para o Supremo. O que perguntar a Cristiano Zanin? O que esperar dessa sabatina que nos últimos anos tem sido muito longa, mas de pouco conteúdo. Nós vamos avaliar aqui que tipo de perguntas podem ser feitas para que Zanin não se desvie delas e possa, de alguma forma, se comprometer com algumas posições diante do Senado. A gente pouco sabe do que Zanin pensa sobre o Supremo Tribunal Federal e sobre outros tantos temas que ele terá de julgar, e vamos torcer para que essa sabatina sirva de algum modo para que a gente tenha um pouquinho mais de conhecimento sobre quem é o candidato escolhido pelo presidente Lula. Para nós falarmos sobre o que a gente espera sobre a sabatina e o que perguntar, estão aqui comigo Juliana Cesário Alvim e Tomás Pereira. Diego Werneck hoje nos desfalca. Então, Tomás, eu começo por você com essa pergunta. Diante de tudo que nós já vimos de sabatina nos últimos anos, sabatinas extensas com perguntas que não são respondidas ou com perguntas que são respondidas de forma evasiva, o que dá para esperar dessa sabatina que está marcada para o dia 21 na Comissão de Constituição e Justiça do Senado? Olá, Recondo. Olá, Juliana. Bem, acho que você antecipou algumas coisas. Acho que dá para esperar que ela vai ser provavelmente longa. Eu acho que tem, e que ao mesmo tempo que talvez ela não seja como deveria ser, capaz de verdade iluminar, elucidar a gente sobre posições concretas, visões concretas do Zanin. Né? A gente vê em geral uma dança, né? Uma coreografia aí de sombras, assim, de quase né? Uma pessoa jogando boxe uma com a outra sem ninguém se desviando de esguias, né? De esquivas, que é o ministro, qualquer candidato sabe que qualquer coisa que ele falar que o comprometa, piora as chances dele ser aprovado, né? Então a gente tem um pouco disso. Acho que tem algumas coisas que são peculiares, né? A gente já viu certos candidatos que eram vistos como próximos ao governo, ou muito próximos ao presidente ou à presidenta, no caso da Dilma, que a nomeou, vistos com alguma desconfiança ou com algum viés específico. Acho que o Zanin, vindo como nomeado, né, tendo esse histórico de advogado pessoal do Lula, vai ter isso num grau maior. E simbolicamente, né, pela sua ter sido, né, o rosto de frente da luta contra a Lava Jato, dado a centralidade do lavajatismo para a discussão no Brasil e no Senado especificamente, né, alguns senadores que são representantes desse movimento, eu acho que a gente vai ver muito disso. A gente vai ver tanto gente levantando para ele perguntas para ele cortar sobre as legalidades da operação, coisas do tipo, mas a gente vai ver alguns embates, né? Acho que nada como, né? Esperado, né? Moro e Zanin é algo que todos aguardam, imagino, para ver como que isso vai ser. Mas, de novo, isso acho que ilumina pouco. A gente já sabe as posições dessas pessoas sobre isso. A gente já sabe como que as pessoas provavelmente vão votar, esses votos provavelmente já são definidos, mas a gente deve ter esses momentos, e eu acho que um pouco do que aumentou, tem duas coisas que são paralelas. Você, inclusive, que é um estudioso da relação do Supremo com a mídia, e do direito constitucional com a mídia, né? Tem o melhor trabalho sobre isso, que é a gente pegar e falar sobre... tem um pouco que é por ter a publicidade, o acompanhamento, né, das TVs durante, mas a gente sabe que o jogo mudou com as campanhas na internet, com os seguidores, e não cada um desses senadores está ali também preparando o seu momentinho que vai ser descontextualizado, vai ser alguns segundos, algum minuto, que vai ser depois repassado para os seus seguidores nas suas redes sociais, no WhatsApp. Então também tem um pouco isso gera essa necessidade e molda o tipo de pergunta e o tipo de resposta. O candidato também não quer ser pego em algo que vai viralizar. Então isso é o tipo de coisa que a gente vai ver, e isso acaba atrapalhando num certo sentido, né? Isso torna um ambiente que já era complicado e problemático ainda pior. Imagina você, senadores tentando
fazer os seus 30 segundos, os seus 20 segundos, o seu 1 minutinho para a internet, e um candidato que está o tempo inteiro pensando que não pode dar 10 segundos, 20 segundos, nada do que ele fale fora de contexto, cada frase dele que ele diz pode gerar isso. Então, isso é um ambiente ruim, né, para perguntas. Eu acho que a gente pode começar por aí, a gente ouve a Juliana, para a gente fala mais sobre essas questões. E só um detalhe, né, Tomás, antes de passar para a Juliana, nós já vemos e sabemos, né, que quando o presidente indica um candidato, ele já fez o teste e sabe que o seu candidato vai passar. E todos os jornais já publicam hoje que já há votos suficientes para aprovação do Zanin, ele se aproximou nessas últimas semanas da bancada evangélica, dessa parte mais conservadora do Senado, também para ter apoio. Uhum. E vai ser uma sabatina, como você disse, às vezes num jogo de sombras, ou num jogo midiático, mas cujos votos já estão praticamente dados. Mas vamos ouvir a Juliana, a gente volta, porque acho que, inclusive, eu queria mencionar algumas coisas que você citou, mas vamos ouvir a Juliana também para ela reagir a isso. Juliana, o que você espera de uma sabatina nesse clima aí que o Tomás descreveu? Olá, Recondo, Tomás, muito bom estar com vocês. Eu tô um pouco na linha do Tomás. Eu acho que a questão da Lava Jato é central, né? É o que está colocado como uma grande questão, o embate, mas que não é por si só, digamos assim, perigoso para o candidato, justamente porque, em razão dessas conversas prévias, né, que ocorrem e que garantem, de alguma maneira, a aprovação. O que eu estava pensando aqui é assim, coisas que possivelmente que aconteceram em outras sabatinas e que é possível que não aconteçam nessa, né? Ou pelo menos até agora, até quase a véspera, né? Uma semana antes, não tão colocadas como a gente viu em algumas outras sabatinas recentes. Por exemplo, a questão da integridade acadêmica ou integridade profissional dele, né? Então, algumas sabatinas recentes a gente viu escândalos até, né, relacionados a ministros que inflavam seu currículo, tinham denúncias de plágio, de má conduta profissional, né, talvez cumulando funções, por exemplo, que não fossem cumuláveis. Isso foram discussões que a gente viu em algumas sabatinas, né, da última década, vamos dizer assim. Nada está colocado nesse sentido até agora, né? Então, eu acho que esse é um elemento interessante. Não tem nenhum esqueleto, nenhum corpo no armário que a gente saiba, né? Claro que eu não quero queimar minha língua aqui e ver que, de repente, na hora alguém vai sacar uma cartada assim, totalmente inesperada, mas a gente imagina que se alguma coisa desse tipo, um podre, né, antigo, tivesse, já teria sido levantado, já estaria circulando, então não parece que vai ter esse tipo de discussão nessa sabatina. Um outro elemento que a gente viu, e aí muito na sabatina do ministro André Mendonça, é a questão religiosa, né? A princípio, não parecia que isso seria um fator nessa indicação, mas talvez agora seja, né? A gente acompanhou nessa última semana encontros do nomeado, né, do apontado do Zanin, com setores evangélicos, ele é comprometido com uma certa visão de mundo que tem um elemento, né, religioso também, então talvez seja importante que isso, apesar de não ser um fator que desde o início estava claro que desempenharia um papel aqui, talvez isso desempenhe um papel, ou seja interessante que isso seja levantado, né? Como é que essa questão conforma a visão dele, ou conformará a visão dele como profissional, como magistrado, né? Então, acho que essas são duas questões que a gente viu em sabatinas recentes e que ou talvez não apareçam, ou apareçam de uma maneira diferente, né? Nesse caso. Tomás. Eu acho que sobre esse tema da Lava Jato ainda, enquanto vocês falavam, eu pensei em algo que tem um elemento da nomeação do Zanin, né, da facilidade talvez da nomeação, que se antecipa, se espera-se que tenha os votos, né, inclusive votos na oposição, digamos assim, que fiquei pensando que me lembra o caso do Aras, né, da sua recondução, né, quando muitas pessoas se surpreenderam, nossa, mas vai ser uma recondução tão tranquila, e vai ser uma recondução com votos da oposição, e o fato de que, na verdade, digamos que a Lava Jato, por mais que seja um tema que dê ibope na mídia e que tem seus seguidores, a sua defesa, ele é um tema que, do ponto de vista institucional, por conta dos abusos e também por conta, claro, das relações partidárias, que é um tema que, na verdade, une um pouco a classe política, digamos, em torno, em defesa, digamos, de um candidato que não é visto como alguém
que entrará numa certa cruzada da moralidade de algum tipo, e que, em nome disso, deixaria de lado garantias penais ou algo do tipo. Então, isso não é uma coisa que atrapalha o Zanin especificamente, né? A proximidade com o Lula, nesse caso, é uma proximidade com o Lula que se dá dentro da chave da Lava Jato, né? Não é que ele é próximo ao Lula Da como mesma alguém de forma que a movimento social, proximidade do Aras com o Bolsonaro, né? com Bolsonaro, exatamente. Agora, contamina um pouco, né, Juliana e Tomás, o fato de termos a Lava Jato, porque nós sabemos a posição do Zanin sobre Lava Jato. Então, a E Lava dos outros Jato vai ser... ministros, e do Supremo hoje. Exato, E é um certo exato. tema que meio que, em certo sentido, já passou, né? Assim, a gente está debatendo o passado. Mas quando a é gente uma tá forma falando de uma fazer indicação política, que é né? sobre o futuro, né? É uma forma de criar o antagonismo, manter o antagonismo. Acho que isso vai aparecer bastante, né? Dizendo, criticava-se as indicações que Bolsonaro fez, olha o Lula, então vai ser um jogo político talvez meio ruim de se assistir, que faz parte, evidentemente, mas que pode contaminar mesmo a sabatina. Eu vendo você falar sobre Lava Jato, vai parecer talvez a Lava Jato hoje é o ativismo judicial de ontem, que tudo que se perguntava era sobre ativismo, e que não se sabia nem exatamente do que se estava falando. Na Lava Jato agora vai ser uma discussão política, essencialmente política. E aí algumas coisas que a Juliana mencionou, eu temo que não sejam assunto de debate. Essa aproximação, por exemplo, o que significa essa aproximação da bancada evangélica em termos de compromisso com outras pautas. Isso é só uma aproximação política estratégica ou, de fato, é algo que ele pensa? Acho que a gente vai, infelizmente, eu projeto aqui uma sabatina ruim, como foi ruim a sabatina do Nunes Marques. Não pelos candidatos em si, mas pela sabatina como foi. Lembra do Nunes Marques que a gente gravou um episódio aqui dizendo que ele terminava a sabatina como um papel em branco. Ele não se comprometeu com absolutamente nada. E eu temo que o Zanin só vai assumir um compromisso diante de uma lava-jato com o qual ele já tem um histórico, né? Então, essas questões de direitos fundamentais, garantias fundamentais, mesmo o processo trabalhista e tal, será que a gente vai conseguir tirar algo dele? Ou será que a gente, quando a gente começou a gravar, né, Juliana, a gente estava falando, a gente não sabe nada do Zanin. Eu escrevi um texto com base em coisas que eu vinha ouvindo ao longo do tempo dele, mas que não estão ditas abertamente, né? Então, como fazer para que ele diga isso abertamente? Eu acho que uma coisa que a gente não viu, né, no caso do Nunes Marques, que seria muito bom se a gente visse, são os senadores insistindo nas suas perguntas. Eu acho que tem maneiras de apertar um pouco para entender essa visão de mundo, como, por exemplo, se ele pudesse, vamos pensar aqui, sei lá, nomear atuações profissionais dele que influenciam a visão de mundo dele, né? Então, a gente sabe da Lava Jato, mas a gente sabe pouco sobre a atuação empresarial dele, né, ou relacionada a direito empresarial, de que maneira isso molda a visão dele sobre o Supremo, sobre as relações de trabalho, sobre os direitos fundamentais, né? Acho que isso seria importante. Eu acho que tem dois problemas. Tem o problema da pergunta ser feita, né? Como fazer essa pergunta, e a gente sabe que, por exemplo, com relação a direitos fundamentais, a própria questão do aborto, que está sendo ventilada nessas conversas que ele está tendo, né, nessas semanas, e é importante, né, que ele se manifeste sobre isso. Claro que ele não vai dizer como é que ele votaria no caso que está pendente, mas a gente pode perguntar como é que ele entende os casos do passado, a anencefalia e outros que não chegaram ao julgamento de mérito. Então, essa é uma questão, eu acho, né? Formular questões que ele possa responder, ou pelo menos que não seja tão fácil dele dizer, eu não quero pré-julgar o caso. Mas a segunda etapa é insistir na pergunta, né? Porque o que a gente viu é que, às vezes, a pergunta ela toca num ponto importante, mas é muito fácil não respondê-la, né? É dizer, não posso pré-julgar, ou o papel, sei lá, né? Não se pode criminalizar a política, ou o Supremo tem que respeitar a Constituição. Quer dizer, essas respostas que não dizem muito nada, né? E aí acontece, como você bem mencionou, o que aconteceu com o Nunes Marques, que na verdade, evasivas, que não dizem mais. A gente sai dessa rotina sem saber mais do que sabia antes da sabatina, né? Tomás. Eu acho que a Juliana tocou num ponto, a gente faz tempo que a gente conversa sobre isso, né? A gente acompanhou já muitas sabatinas juntas, a gente fica tentando pensar como elas poderiam ser melhores, né?
E acho que tem algumas coisas aí. Uma é uma questão formal, né? Do desenho dela, limitações de tempo, tempo de resposta, tempo de pergunta. E a gente entende os motivos práticos por que isso acontece, né? Que tem a ver, inclusive, com o que a gente já falou antes, né? Para as pessoas não transformarem aquilo em grandes palanques e não, né, esvaziarem de um outro sentido, na verdade, aquela sabatina, né? Mas, por outro lado, dificulta a pergunta, né? É uma situação na qual você tem um senador da República, que é uma pessoa que tem um cargo relevante, olhando para um indicado futuro, potencialmente no Supremo Tribunal Federal, fazendo uma pergunta para essa pessoa que considera relevante para decidir se essa pessoa é digna ou não de exercer aquele cargo, e a pessoa não responde a pergunta e não tem nada que você possa fazer, né, na prática. Né? Passou o tempo, estourou o tempo acabou, a pessoa acaba sendo uma luta meio contra o tempo. Claro que você pode pensar, mas isso vai prejudicar a votação da pessoa se ela responder mal, mas na prática a gente sabe que não é exatamente assim que as coisas vão acontecer. Então, a não ser que a pessoa seja, né, faça algo, seja descortês, agressiva, né, escorregue de uma maneira muito, muito grande. Mas é mais fácil você perder voto falando demais do que falando de menos. Então é um jogo que na sua estrutura ele é ruim. Mas a Juliana já antecipou algo que é né, a gente ficou pensando, né, como fazer eles falarem, né? Como fazer com que eles tentem ser concretos sobre o que já foi dito, né? Tem um problema que eles com frequência, os casos pendentes, vão falar que eles não podem prejulgar, o que eles têm razão, em certa medida. Eles não podem dizer no Senado ou se comprometer no Senado com um determinado voto num certo sentido, num caso que ainda vai ser decidido pelo Supremo. Né? Isso é um problema. Mas também é verdade que isso também é uma desculpa fácil. Né? A gente também, em debates nossos, a gente tem esse paradoxo do Supremo, né? Que dos candidatos Supremo, que quando eles são nomeados para o Supremo, eles falam que eles não podem falar sobre nada que eles vão julgar, e depois que eles viram ministros, eles falam sobre tudo que eles não julgaram, já julgaram, criticam os outros, tudo que eles não falavam enquanto que eles tivessem esse autocontrole e esse comportamento também depois de ministro. Então, pelo menos isso dá para cobrar. Eu aproveitaria toda vez que o candidato falar isso, eu já acho que é um bom momento para você falar assim, então eu espero que você também não vá falar depois que for ministro, né, ministro? Não que dê para fazer muito sobre isso. Mas a outra coisa que eu ia falar que tem a ver com isso a Juliana já antecipou, talvez falar sobre casos anteriores. Daí isso também tem uma saída, que é falar, eu não posso criticar o Supremo, não quero criticar o Supremo, não quero criticar decisões do tribunal, mas eu diria que a saída talvez seja, me parece, né, não que vá necessariamente conseguir que eles respondam, mas tem um caso que dividiram o Supremo. E em casos que dividiram o Supremo, perguntar para eles com a maioria ou com a minoria que eles votariam e por quê. Né? O que não significa que a pessoa vai mudar o voto, que é uma coisa importante. A pessoa pode até dizer, eu respeito que essa questão está decidida, que também é uma coisa importante para saber, e eu entrando no Supremo, mesmo não tendo votado desse jeito, sei lá, há 10 anos ou há 20 anos, isso estando decidido, eu não vou reabrir essa questão. Isso é uma coisa importantíssima para a gente saber sobre qualquer novo ministro Supremo. Se ele acha que questões decididas no passado por maioria, né, estão abertas a serem mudadas com o voto dessa pessoa. É uma coisa importante, a atitude geral, institucional da pessoa sobre esses casos. Mas, para além disso, eu acho que tem uma questão que como você teria votado, né? E não dá para dizer, estou desrespeitando o Supremo, criticando uma decisão. Não, você não está criticando a decisão, porque o próprio Supremo se dividiu sobre isso, a gente não está pedindo para você criticar a decisão, tem uma maioria, 3 votaram de um jeito, né? 5, 6, depende se todos votaram ou não votaram, né? Se foram 7, votaram de outro jeito, e a gente precisa, a gente gostaria de saber com quem que você teria votado, ou em votos que tiveram argumentações distintas, às vezes até concordando, qual linha argumentativa te representa mais, te convence? Eu acho que são coisas que talvez nos ajudem a dar concretude aos votos dessa pessoa, à visão constitucional dessa pessoa, sem fazer perguntas genéricas, porque as perguntas genéricas você vai receber respostas genéricas. Tem que garantir a Constituição, os fundamentais são importantes, mas tem que respeitar o Congresso, tem o espaço da política, o Supremo tem que entender o seu espaço. Todas essas coisas vão ser ditas inúmeras vezes, citando provavelmente, bacharelisticamente, algum autor ou outro, descontextualizadamente ou não, né? Nomes como Dworkin tendem a aparecer, coisas desse tipo aparecem nessas, ou Kelsen, e assim por diante, e a gente não fica sabendo nada demais, a não ser que essa pessoa é um bacharel, que como bacharel está treinado em responder perguntas bacharelescas de uma maneira bacharelesca, digamos assim. E acho que tem um elemento importante também para a gente pensar, que é o papel da sabatina, eu acho, me parece, não é só avaliar o candidato, né? Eu acho que tem pelo menos duas outras funções, que é avaliar
quem o indicou, né? Então, as razões, e nesse caso eu acho que isso é especialmente importante, porque foi uma indicação feita na confiança, no sentido assim, eu sei quem eu estou indicando, né? No caso do presidente Lula, eu tenho certeza que ele será um grande ministro. Então vamos abrir, né, esses critérios, vamos abrir o que está conhecido para que a própria indicação seja avaliada, né, do ponto de vista da sociedade. E uma outra função que é importante também é o Senado, os senadores comunicarem suas preocupações, né? Então, acho que esses elementos também são importantes da sabatina e que têm que ser levados a sério com relação às perguntas, né? As perguntas e as respostas, elas também informam não só sobre a vida, a visão de mundo do candidato a candidata, mas quais foram os fatores importantes por parte da presidência, né, para essa indicação e o que preocupa senadores e senadoras nessa relação. Mas aí, concordando com o Tomás, acho que perguntas sobre precedentes, né, o peso do precedente, dos precedentes específicos é importante, perguntas sobre o papel ou o funcionamento do tribunal também acho que são importantes, né? Esses fatores que a gente comenta sobre colegialidade, né? Qual a importância da colegialidade, enfim, esse tipo de pergunta sobre comportamento também, né? Como é que ele pretende se comportar, mas mais especificamente, como é que ele enxerga, né, o comportamento que deve ser adotado por um ministro ou ministra do Supremo em termos daquelas coisas que a gente sempre fala de falar fora dos autos, decidir monocraticamente, enfim, todos esses elementos, isso também é algo que é importante perguntar para também poder cobrar, né, no futuro, na linha do que o Tomás falou. Ter o registro, né, Juliana? Que você falou, como, mesmo que isso não mude o voto de ninguém ali, e mesmo que sejam respostas em certa medida esperadas e que talvez a pessoa depois se descumprir, não tem como de fato obrigá-la institucionalmente, né, puni-la institucionalmente, você poder falar, olha, tá aqui a gravação de você dizendo isso e aqui tá o seu comportamento falando o oposto, bem ou mal é um recurso no mínimo de pelo menos para cobrar moralmente a pessoa publicamente, na imprensa, na política, né, e assim por diante. Então, aquela coisa, pode não ser muito, mas é o que temos, né, e talvez seja importante usar o recurso que existe por melhor que ele possa nos dar, né, e isso certamente é algo que talvez possa ser tirado disso. E para o próprio Senado poder se manifestar no sentido de, olha, isso é considerado adequado, isso não é considerado adequado, né? Coisas que a gente às vezes normaliza na conduta do Supremo e que é uma oportunidade de comunicar que não está normal, né? Que não é tranquilo. E um pouco nessa linha... Diga, Tomás, perdão. Não, eu queria só falar que o interesse é que tem um ponto que é importante para nós, e que inclusive foi discutido pelo ministro Alexandre de Moraes lá no evento que o Recondo participou, né, na Piauí, que era a relação deles com os políticos antes, depois, né, assim por diante. E daí é um ponto que talvez esse sim seja um ponto que é particularmente o Senado seja uma instituição particularmente ruim para cobrar o que nós achamos importante, né? Que ali, se tem um tema em que o ministro, talvez em vez de falar para a gente, dizendo não, é claro, eu vou, né, nunca... Lá é o momento que fala assim, sim, portas abertas aos senadores, temos que ouvir a política, pensando em respostas previsíveis. Se esse tema surgir, esse de novo é o tipo de resposta que ninguém vai virar lá e falar de jeito nenhum, eu não falo com senador nenhum, não atendo telefonema, só falam nos autos, quem que tiver legitimidade que peticione. Acho que seria seria pouco esperado que um candidato, por mais comprometido com esses valores éticos que fosse, dissesse isso no Senado, ou esperar que os senadores fossem cobrar isso deles. Não me atenda o telefone, hein? Se eu telefonar, vai ser um teste. Eu vou telefonar, mas de repente, eu quero ver se você não me atende. De repente, o senador ou senadora que não tem o telefone pode ir lá cobrar, né, reclamar da seletividade, né, está recebendo alguns e não os outros. Então, tem um espaço aí que a pluralidade do Senado pode funcionar. Eu queria só fazer um comentário que quando saiu a indicação do Zanin, eu escrevi um texto colocando ali em palavras algumas posições que eu já ouvi dele no passado, inclusive sobre alguns precedentes. Claro, ele não tinha sido indicado ainda para o Supremo, então em outra condição. E isso me permitiu descrever o candidato Zanin como alguém que, num caso, por exemplo, de descriminalização do aborto,
tenderia a votar por delegar o Congresso Nacional a responsabilidade por essa política. Alguém que vê a reforma trabalhista feita nos últimos anos como essencialmente positiva, que enxergou julgamentos no passado do Supremo de direitos fundamentais, como interrupção de gravidez de fetos anencefálicos, como uma decisão correta, a qual ele estaria alinhado, mas não estaria alinhado a um julgamento que levou o Supremo a criminalizar a homofobia, ou interpretar a legislação como já algo possível de imposição de pena. Então, já dá mais ou menos para ver alguma coisa do que é Zanin com base nessas manifestações do passado. Mas vocês reforçam muito bem, né? Deixar isso consignado diante do Senado não é só um compromisso político ou uma tentativa de conseguir votos. As sabatinas estão lá. Eu fiz no passado, para escrever um texto sobre sabatinas, né? Eu reassisti a todas. E tirando uma ou outra que você percebe que não tem nenhum compromisso e não tem absolutamente nada, tipo a sabatina da ministra Carmen Lúcia durou 2 horas. A sabatina do ministro Fux, ele entrou e foi aplaudido de pé pelos senadores na CCJ. Então não tem nada que se tire dali. Mas em alguns outros casos você vê, ninguém enganou ninguém. O ministro Gilmar não enganou o Senado sobre quem ele era. O ministro Barroso não enganou o Senado sobre quem ele era. O ministro Brito também não. Fica ali estão as pessoas e tem um pouco do compromisso do que elas serão. A gente espera que Zanin seja chamado a falar muito mais do que Lava Jato, porque a Lava Jato, eu repito, insisto nisso, ele já falou muito, já fez muito, mas eu temo que nesse palco, como o Tomás descreveu, né, de os senadores querendo aparecer, querendo se antagonizar com o lulismo, antagonizar bolsonarismo com o lulismo, a gente perca essa oportunidade e a gente vai ter que ver nos anos de atuação de Zanin quem de fato ele é, coisa que a gente está vendo com o Nunes Marques. A gente só foi conhecer Nunes Marques depois de 1 ano, 2 anos de atuação, e mesmo assim ainda estamos lutando para conhecê-lo, né? Mas acho que a gente vai, infelizmente, padecer disso. E talvez alguns compromissos, algumas manifestações dele agora também não sirvam para muita coisa, porque a gente sabe, né? Mesmo que um ministro ou um candidato fale algo na CCJ, as circunstâncias podem levá-lo a outra coisa, né, a decisões no Supremo que vão em outra direção. Mas queria voltar a você, Juliana, porque você, antes da gente começar a gravar, mencionou um ponto desses de compromisso também e de mudança de comportamento em relação a candidatos que chegam ao Supremo, e queria que você levantasse esse assunto. Eu acho que uma questão que é importante de ser abordada nessa sabatina, que é uma questão, também uma oportunidade para o Senado, os senadores se manifestarem sobre isso, é a própria questão da atuação privada do Zanin, no sentido de como é que fica o escritório agora, né? O escritório vai continuar rodando, só que sem ele, né? Com a esposa dele à frente disso, como é que fica essa relação? E é claro que isso não é um caso só do Zanin, né? A gente teve outros ministros que tinham escritório e outros ministros que tinham outros negócios, digamos assim, né? E eu acho que isso é um fator muito importante. Claro que o escritório talvez seja o mais, né, o mais relevante, o mais candente, porque a gente sabe que as coisas estão envolvidas, mesmo que o escritório não atue diretamente no Supremo, e será que será o caso? Né? E ainda assim, né, é importante, eu acho, o Senado e os senadores e senadoras a tratarem dessa questão, né? Uma questão de como é que fica agora o seu escritório, qual é o seu compromisso com relação a isso? Você vai fechar a banca, né? Um advogado bem-sucedido, um advogado que possivelmente, né, imagino, ganhasse altos honorários, está disposto, tem o compromisso, né, de se desvencilhar disso para assumir um cargo de funcionário público, né, no Supremo, com as restrições que isso implica, né? As restrições específicas da magistratura, né? Com relação a isso que a gente já falou, comportamento, comunicação, etc., mas também para garantir essa independência. Então, eu acho que esse seria um tema importante, né? Para que ficasse mais claro também, na linha do que a gente já falava, esses limites, essas condutas, o que se espera do magistrado ou de uma magistrada que vai ocupar esse papel na corte, né, na mais alta corte do país. Então, acho que esse seria uma coisa importante de estar colocado. Tomás.
Esse é um bom exemplo de uma pergunta que é importante estar colocada, é importante ver a resposta, acho que a Juliana tem toda a razão, mas eu, talvez com o meu pessimismo, eu de ter visto essas sabatinas todas, mas se bem que perto de você, Recondo, que assistiu todas de uma vez, fez um binge watch de sabatinas, eu estou me sentindo até um otimista, provavelmente, né? Mas eu imagino que a resposta típica de um candidato, não sei como o Zanin vai responder, seria recitar o código de processo de volta para quem perguntou, né? Falando das regras de impedimento, as regras de suspeição, algo do tipo, né? Mas por que eu estou falando disso? Porque sobre um outro tema que eu também acho que eu queria levantar, que eu também acho que a gente não vai ter respostas boas e é um problema, né? Que é o processo de nomeação propriamente dito, né? E eu acho que é um tema sobre o qual a gente precisaria ter muita transparência. A gente fala sobre regular lobby no Brasil, a gente, né, tem uma lei de acesso a informações no Brasil muito boa, muito útil. Se tem um tema sobre o qual seria importante a gente ter informações registradas e públicas, tem a ver com isso, tem a ver com esse tipo de contato, com quem falou, né? Com quem você falou? Quem te declarou apoio, né? Com quem você não falou? Por que você não falou com essa pessoa? Quem falou por você? Quem te ajudou? Tem alguém falando por você? Esse tipo de coisa, de novo, a pessoa não vai registrar isso lá, infelizmente, mas eu acho que eu queria levantar a importância, de novo, dos próprios senadores levantarem atenção a isso, seria importante, e da gente pensar, porque daí vai partir dos legisladores, né, provavelmente da Câmara e do Senado, pensar em algum tipo de regulação de relações públicas no Brasil que permitam a gente ter maior transparência, maior registro, maior documentação sobre isso. Um bom exemplo, né, voltamos agora a falar do caso do Nunes Marques, né? A gente não sabia muito sobre ele, foi um nome que apareceu e que a gente não sabia muito. Depois surgiram informações, que inclusive ele próprio não teve oportunidade de confirmar ou não confirmar em sabatina, porque não foram perguntadas da mesma maneira, ou ele não teria respondido da mesma maneira, sobre quem estava apoiando, quem não estava, quem falava por ele, quem era, né? Esse é o tipo de coisa que a gente precisava saber bem. Talvez o Zanin consiga sair dessa, talvez seja um candidato que particularmente possa sair dessa dizendo: eu sou o candidato do Lula, eu só falei com o Lula, nem falei com o Lula. Talvez ele seja o único que tem ainda a capacidade, e seja claro. Ele dizer: eu não falei com ninguém. Né? Foi uma pessoa, foi direto, e é isso, né? Isso talvez seja mais... Eu acho que mesmo no caso do Zanin, agora que ele está passando pelas sabatinas, eu imagino que tem algum tipo de diálogo acontecendo com os senadores, e é importante a gente saber sobre isso. E também, mesmo que no caso do Zanin, especificamente, ele seja peculiar quanto a isso, esse é um problema que tem que ser recolocado em toda a sabatina, né? Porque tem um ponto que o Senado falar sobre isso indica, tem a parte da resposta, né? As respostas são importantes, a gente já falou sobre elas, mas as perguntas são importantes. As perguntas são importantes porque elas também marcam que os senadores estão preocupados com aquilo é importante. A gente passa por uma sabatina e às vezes a gente fala: nossa, você viu, esse tema nem apareceu. Isso faz a gente pensar assim: isso significa que o senador nenhum está preocupado com isso, que ninguém no Senado está preocupado com isso. Isso é problemático também para a gente saber. É um termômetro para a gente saber. Quem observa o Supremo e o Senado é para a gente saber: olha esse tema que a gente acha tão importante, ou esse tema que aparece tanto, olha como ele nem apareceu. Isso também é algo importante para a gente prestar atenção. Mas o outro lado disso os senadores chamarem atenção, mostrarem, mesmo que não tenha dentes no momento, mostra que isso é uma preocupação relevante, mostra que isso é uma pauta que a gente tem razão de conversar sobre elas e que talvez tenha esperança ou expectativa de no futuro a gente pensar em soluções melhores para elas. E, Tomás, bem nessa linha, talvez uma pergunta que pudesse vir à tona, né, de comunicar preocupações de senadores e senadoras e indiretamente questionar a própria indicação, né, quem nomeou ou quem indicou, seria a questão da representatividade, né, e diversidade, pluralidade no Supremo e na Justiça como um todo. Essa foi uma questão que estava bastante colocada no pré-processo de indicação, digamos assim, mas que durante a indicação sumiu, né, ou no pós-indicação sumiu, né, toda a discussão sobre mulheres, pessoas negras, etc. Como é que o candidato vê isso, né, a importância disso? Acho que é uma forma... né? Não que necessariamente o candidato tenha controle sobre isso, mas do Senado comunicar a sua preocupação e de indiretamente, talvez, apontar uma questão relevante na nomeação, na indicação em si, né? Ju, e sobre isso, acho que, inclusive, sua pergunta, acho que possibilita, quem sabe, falando em compromissos futuros, uma pergunta muito concreta, que o senhor está aqui hoje sendo sabatinado, muito provavelmente será confirmado e será ministro supremo, o que significa que quando a próxima vaga se abrir, que será a vaga da ministra Rosa Weber, estará na posição de ministro do Supremo, né? E como ministro supremo, será certamente ouvido ou será pedido seu apoio, sua opinião, né? Então, pode ser um momento de um compromisso público, inclusive, com
É improvável que ele vai falar contra a própria nomeação, né? Não tem jeito, mas compromisso talvez de que a próxima vaga, inclusive que é a vaga do Mr. Rosa Weber, que deveria ser uma mulher, ele se comprometer a apoiar apenas o nome de uma mulher, a não apoiar o nome de alguém que não seja uma mulher, é uma oportunidade que veremos como ele responderá, mas porque no futuro, muito em breve, nos meses no futuro, ele estará numa cadeira do Supremo na posição institucional de talvez ser ouvido. E talvez particularmente ser ouvido por esse presidente que o nomeou e que o considera uma pessoa tão relevante e tão, né, sagaz do mundo jurídico e das atuação e de como funcionam as instituições. Então, será que se esse ministro for perguntado pelo Lula, pelo presidente Lula que o nomeou, será que ele vai fazer questão de falar, olha, a minha não foi, mas a próxima com certeza tem que ser uma mulher e assim por diante? Seria importante a gente ter esse tipo de compromisso dele nesse momento. Também ajudaria, né, como a Juliana mencionou, a conhecer o pensamento dele sobre outras pautas, né, uma resposta nesse sentido. Mas eu também acho que diante de tudo que nós conversamos aqui sobre a indicação do Zanin, e é claro que essa é uma pergunta que pode ter respostas super evasivas e vazias, mas também nessa toada de o Senado deixar a sua marca, perguntar o que é ser da confiança do presidente, né? Porque essa é uma indicação que todo mundo fala, o fator primordial é da confiança do presidente. O que isso significa? Obviamente, a gente já ouviu isso no passado, sabe disso, que candidatos vão dizer, não, depois de indicado tem independência, as garantias constitucionais de independência e tal. Mas o que é isso? Um presidente, Bolsonaro indicou presidentes para os quais ele pode ligar. E já assisti isso sendo feito, inclusive. Vai ser assim também com Lula e Zanin? Até que ponto essa relação se mantém, né? Acho que essa é uma outra pergunta a fazer, e você disse muito bem, Tomás, todos os candidatos que estavam para esta vaga agora, e que sabiam que Zanin ia ser o indicado, dizem que o apoio dele é fundamental para a segunda vaga, que Lula vai ouvir, sim, Zanin, para definir quem vai ser o seu candidato, sendo essa pessoa de confiança que é. Obviamente, a decisão é do presidente, mas ele se aconselha e Zanin será um conselheiro. Então, talvez seja realmente importante fazer essa pergunta a ele, vamos ver se ele responderia. Fechando aqui, porque na semana que vem temos a sabatina, nós estamos gravando esse episódio numa sexta-feira, a sabatina está marcada para a quarta-feira da semana que vem, a gente obviamente vai voltar a falar sobre isso, mas eu queria ouvir de vocês, na nossa rodada final, um fato, uma personagem ou uma decisão da semana que fuja deste assunto, Cristiano Zanin. Queria começar por você, Juliana. O que você destaca dessa semana, que não foi uma semana tranquila, não, aqui no Supremo? Eu destaco o início do julgamento do juiz de garantias, né, que é um tema que estava parado e agora voltou, e acho que é alguma coisa que expõe também entendimentos dos ministros do Supremo sobre funcionamento da justiça, sobre garantias penais, então destacaria esse fato aí para a gente. E você, Tomás? Então, a gente estava até conversando um pouco sobre isso antes, né, já revelando os bastidores aqui. Ia falar duas coisas. Tem um fato institucional, né, quando você mesmo mencionou, que nós tivemos um voto assinado, um único voto assinado por 2 ministros, o mesmo voto, né, uma prática que existe em outros tribunais, famosamente na Suprema Corte dos Estados Unidos, isso é bem comum. Tem até uma análise de como isso tornou mais comum, tornou menos comum, fragmentação, é a partir disso que algumas dessas análises são feitas, né? E é uma prática inovadora, digamos assim, né? Então, é curioso, inclusive, que essa prática partiu exatamente de 2000, são vistos publicamente como os grandes antagonistas no Supremo e fora dele, que foram o ministro Gilmar Mendes e o ministro Roberto Barroso, né? Então, eu acho que eu chamaria atenção para esse fato, e chamaria atenção para o fato de que, enquanto conversávamos sobre isso, foi uma das últimas coisas que a gente mencionou, foi que teve busca e apreensão no Senado e na Casa de Senadores hoje. E daí a gente estava falando o que vocês acham, o que pode ser interessante, o que não pode ser interessante, e daí no final a gente pegou e falou assim, nossa, olha só como a gente, por último, isso se tornou uma coisa que parece até que é trivial, não sendo. E daí também termino fazendo, talvez fechando, pensando, imagino que os senadores vão perguntar sobre isso. Isso é um tipo de pergunta que vai aparecer. Imagino que o Zanin previsivelmente dará respostas garantistas a essa prática, imagino,
por mais que isso seja um tema que divida, porque ele tem que ser garantista, mas ao mesmo tempo imagino que ele também vai afirmar a posição dele anti-golpe, anti-tentativas de derrubadas de Estado, esse tipo em de favor coisa, do né? Supremo. Em favor do Supremo, que ele vai integrar. É complicado, então veremos uma resposta provavelmente ensaboada que vai para os dois lados, mas relativamente previsível no seu grau de sabonete, digamos assim. Mas que volta ao tema. Nós tivemos, com certeza, esse sim é um tema que interessa a senadores, né? Busca e apreensão em gabinete de senador, telefone funcional, como funciona isso. O Zanin é um garantista na sua atuação e na sua visão pública dele, mas é também alguém que talvez se una a um Supremo que está unido em apoio ao Alexandre de Moraes nesses temas. Acho que ninguém espera que ele vai ser uma voz contrária ao Alexandre de Moraes sobre isso, pelo menos não nesse momento, pelo menos não enquanto as coisas estão assim. Pode ser que um dia essa maioria vire, né? Mas assim, até também, hein, Tomás? Tem razão do senador que foi o objeto da busca, né? Até razão do senador que foi o objeto da busca. Não merece lá tanta defesa de nenhum integrante do Supremo e certamente não receberá dele qualquer defesa, certamente não. Mas engraçado, Tomás, que você menciona isso. A gente teve, imagina, nessa semana a Juliana menciona o juiz de garantias, que é um fato, é quase uma Copa do Mundo do Supremo, diante de tudo que aconteceu. Você fala da busca e apreensão e do voto do Barroso e Gilmar, no caso de piso de enfermagem, que também é um caso gravíssimo, e a gente ia deixar passar aqui, não ia deixar passar porque a gente já tinha combinado, mas TSE começa a julgar a inelegibilidade do ex-presidente da República. Olha o tanto, na mesma semana da sabatina do candidato indicado pelo Lula. E está longe de ser a semana mais caótica do Supremo dos últimos tempos. Exatamente. E do TSE. Então, imagina que semanas que a gente vai ter nesse fechamento de semestre. Esse caso do TSE é bem provável que a gente tenha um pedido de vista, né? Nada irrazoável. Também não seria nada sem precedente um pedido de vista diante de um caso desse. Mas, de qualquer forma, se houver um pedido de vista, esse caso não passa de outubro, porque no regimento interno do TSE tem um prazo para devolução da vista e o ministro Alexandre de Moraes, assim que for devolvida a vista, vai pautar de novo e esse julgamento vai terminar ali no máximo setembro, outubro, até porque em outubro deixa o TSE o ministro Benedito Gonçalves, que é quem está relatando esse processo. Semana que vem nós voltamos com esses temas de novo. Juiz de garantias provavelmente concluído, a sabatina do Zanin já concluída também, e no TSE ainda com o julgamento iniciado, mas sem finalizar. Juliana, Tomás, obrigado e até semana que vem. Obrigado, até a próxima. Obrigada, até mais. O Jota desenvolveu uma plataforma inteligente para quem trabalha com política. Agora ficou mais fácil antecipar cenários, ficar por dentro dos bastidores políticos e utilizar as nossas ferramentas inteligentes de análise de dados para ter mais previsibilidade institucional nos 3 poderes. Tenha acesso aos nossos alertas e apostas da semana, análises políticas exclusivas e reuniões com os nossos especialistas, relatórios especiais, ferramentas de inteligência artificial e eventos exclusivos com as figuras mais importantes da política nacional. JPRO Poder, a plataforma número 1 de relações governamentais no Brasil.